Louvado seja o Senhor, ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos mais uma semana, mais um dia. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade de termos comunhão na palavra do Senhor desde ontem já. Graças ao Senhor, o André compartilhou e eu senti que o falar dele foi uma preparação de um caminho, né, para nós tentarmos em pouco tempo, né, e para alguns pode ser muito, mas é um assunto extenso, mas eu gostaria de mostrar para os irmãos que essa mensagem ela tem duas linhas paralelas, né, e elas concentram-se, essas duas linhas concentram-se, tem um ponto de fuga, como numa perspectiva, ela concentra para que tudo isso que nós vivemos na vida da igreja seja para a edificação do corpo de Cristo. Então, é baseado nessa palavra. E também nós precisamos também um pouco saber do background, né? Aquilo que está por trás dessa palavra aqui, começando aqui por Timóteo, né? A primeira epístola de Timóteo, no capítulo 1, quando ele fala, no versículo 3, 1 Timóteo, epístola de Paulo a Timóteo, primeiro capítulo, né, da primeira epístola, o versículo 3, diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, esse é um versículo simples, né? Mas olha só, tem muita coisa aí atrás. Por isso que Paulo tem esse sentimento de encorajar o seu cooperador mais próximo ali, que é o Timóteo, e depois também nós vamos ver que alguns princípios que Paulo fala aqui, que são o título dessa mensagem, né, de hoje, que é a qualificação dos presbíteros e diáconos. A qualificação dos presbíteros e diáconos é a primeira mensagem desse fascículo do livro número 2, do Alimento Diário, Deus manifestado na carne. Então, esse título, né, qualificação dos presbíteros e diáconos, ele também, né, numa das linhas que eu quero falar para os irmãos, ela é relacionada, sim, a presbíteros e diáconos, mas também a todos os irmãos, e que a gente não possa usar isso, né, nenhum de nós possa usar isso como parâmetro, como régua para medir os irmãos da liderança, né? Nós não usamos o termo presbíteros, né? Mas sim, nós temos entre nós na igreja em Curitiba presbíteros. Graças ao Senhor temos uma vida normal da igreja em Curitiba, uma vida da igreja com ordem, não é uma vida da igreja com uma certa desordem, meio desequilibrada, confusa. Por isso que nós vamos ter que voltar um pouco atrás para mostrar o sentimento do Paulo quando ele fala ali para Timóteo. Então, hoje, graças ao Senhor, nós temos essa realidade entre os irmãos, nós temos os irmãos que têm o presbitério, têm o encargo, tem os diáconos, tem as diaconisas e tem os irmãos. Daí você pode dizer, os irmãos são outra classe. Não, os irmãos devem estar inseridos nisso, os presbíteros devem servir de modelo e de exemplo para os irmãos. E essa palavra não é direcionada só para essa classe, e também não é direcionada para que os irmãos possam medir. Esse irmão aqui falta isso, esse irmão lá falta aquele outro, aquela irmã falta isso. Não, não vamos fazer isso, vamos pegar e receber para nós essa palavra. É o encargo que depois nós vamos entrar, né, de que cada um de nós precisamos ter esses requisitos. Então, a princípio, eu gostaria de entrar falando nesse aspecto, né?
que é importantíssimo, né? Esses requisitos dos presbíteros e diáconos que tem a ver com a posição e função, mais função do que posição. Não vamos enfatizar posição aqui, mas é a função do presbítero e do diácono, e a função de cada um dos irmãos. Ontem o André falou, é importante, cada um de nós temos pelo menos um talento. Se nós temos um talento, também devemos anelar por isso. Então, eu vou entrar no capítulo 3 de 1 Timóteo, o versículo 1, diz assim: fiel é a palavra. Irmãos, graças ao Senhor que a palavra de Deus, ela é fiel. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, graças ao Senhor, se alguém aspira, esse aspirar, ontem o irmão compartilhou conosco, aspirar aqui é almejar. Nós precisamos almejar. Se alguém almeja, aspira, o episcopado significa aqui bispos, a função de bispos é ter supervisão. A função do bispo aqui é supervisão, é uma visão mais de cima, uma visão no geral com respeito à administração da igreja e também a suprir a vida da igreja, cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, e assim isso deve se propagar entre todos nós. Agora, esse almejar, irmãos, eu gostaria de falar aqui, é o seguinte, que esse almejar, ele é sem ambição, é um desejo de você agradar ao Senhor, de você se consagrar ao Senhor, como esse hino que nós cantamos, muito bem escolhido. Eu consagro a Ti, Senhor, todo o meu ser, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, meus pés, minhas mãos, por onde eu ando, por aquilo que eu faço, minha mente, meu coração, tudo aquilo que eu sou, eu me consagro a Ti. Esse sentimento é almejar, buscar mais da vida de Deus que cresça em nós. Se temos um talento, devemos não esconder esse talento, não esconda, mas sirva ao Senhor. Servindo ao Senhor, você vai a cada vez mais anelar essa função, vamos falar forte assim, marcar muito, é uma função de servir a igreja, servir aos irmãos, independente se você está na classe ali dos presbíteros ou diáconos e diaconisas, mas servir. A nossa vida tem que ser um serviço ao Senhor. Onde você vive, né? Na sua família, você deve servir ao Senhor. Na sociedade, o ambiente que você vive, seja no teu trabalho, na tua vizinhança, no teu bairro, na escola, enfim, ali também nós devemos servir ao Senhor, porque ali nós estamos vivendo a vida da igreja. Na reunião da igreja, nós precisamos vir à reunião com algo que ganhamos. Alguns têm, né? Nós vimos isso em alguma reunião, alguns têm salmos, alguns têm hinos, alguns têm revelação. Tem porque recebeu, porque buscou e ganhou, e tem. Então, todos nós estamos inseridos nesse almejar. Almeje, meu irmão e minha irmã, almeje, mas sem ambição de ter um lugar superior, achando que esse lugar é superior. Não é superior. Um presbítero e um diácono ou uma diaconisa é aquele que serve, e o Senhor nos ensinou, aquele que serve, sim, deve ter uma humildade, estar sob os irmãos, não sobre os irmãos. Presbitério e diaconato na igreja não é para governar, mas é para servir, para estar ali como servo, servindo. Então, louvado seja o Senhor, eu gostaria de traçar essa linha, né, para que nós possamos ter equilíbrio, né, e também ver que a igreja, para a vida da igreja funcionar e haver edificação e sermos protegidos e guardados de ensinamentos diferentes, de ensinamentos
heterodoxos, né? Heterodoxos, ensinamentos diferentes. Eu exorto, eu rogo aos irmãos que se envolvam mais com a palavra profética que temos recebido atualmente, e isso tem guardado a igreja. Isso eu tenho visto em Curitiba, que os irmãos que servem têm jogado, abraçado essa palavra, e essa palavra é que nos dá força, vigor, orientação, e nos dá um caminho para o Espírito avançar. Irmãos, porque toda a obra de Deus, desde Gênesis, capítulo 1, até Apocalipse, toda a obra de Deus é feita, irmãos, pela palavra de Deus. Desde Gênesis, né, até Apocalipse, porque Deus começou a criação falando assim: haja luz, e disse Deus, Deus disse desde o exemplo, Deus fala, haja luz e houve luz. E aí, irmãos, para não ficar algo muito misterioso, Deus chama um homem, Moisés, para poder se expressar através desse homem, para alcançar o seu povo, que estava ali numa situação de escravidão. Então, o Senhor levanta Moisés, e Moisés era até, por um lado, pesado de boca. O Senhor levantou Arão, era mais eloquente que ele, mas a palavra saía de Deus, passava para Moisés, e Moisés passava para o povo. E aí foi-se, irmão, até o Novo Testamento. O Senhor sempre foi levantando homens, profetas, sacerdotes, para falar a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi fazendo a obra de Deus até chegar hoje no século 21. Louvado seja o Senhor. Então, valorizemos essa palavra. Irmãos que servem, eu falo aqui agora, os irmãos responsáveis, os irmãos diáconos que servem nos seus diversos serviços, e as irmãs também, louvado seja o Senhor, busquem a palavra, busquem se alinhar com a palavra profética, e assim, irmãos, a igreja é guardada de ensinamentos heterodoxos. Por quê? Porque lá, se nós voltarmos agora, vamos lá um pouco para Atos, eu gostaria de falar para os irmãos um pouco desse pano de fundo aqui, Atos 14, olha só que interessante, Atos capítulo 14, vamos lá para o versículo 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. Então, eles estavam indo e de repente eles voltam para anunciar ali em algumas cidades que já tinha discípulos nessas cidades ali, em Listra, Icônio e Antioquia. Olha o encargo do apóstolo, irmãos, o encargo do apóstolo, fortalecendo a alma dos discípulos. Irmãos, nessa manhã, e cada dia que nós nos reunimos, onde nós temos a palavra, na sexta-feira, vamos voltar um pouco antes, na quinta-feira, a live, na sexta-feira, a palavra do irmão Esdras, no domingo, a palavra do irmão Pedro, na quinta também, a live do irmão Pedro. Esses irmãos, eles falam essas palavras para fortalecer a nossa alma. Aí você diz, mas como fortalecer a minha alma? Sim, fortalecer a alma aqui. A alma, nós temos 3 pontos na nossa alma importantes. A nossa alma é composta por nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade. Então, observe aqui que eles fortaleciam a alma dos discípulos. Essa palavra que nós temos recebido é para nos fortalecer na nossa alma. Por que na nossa alma? Porque a nossa mente, irmãos, ali, Paulo voltou ali para fortalecer os irmãos da alma. Primeiro item, a nossa mente precisa conhecer as coisas de Deus, precisam conhecer a vontade de Deus. A nossa mente, que faz parte da nossa alma, a nossa alma é muito importante para Deus,
poder alcançar-nos e alcançar outras pessoas. Deus começa pelo Espírito, mas através do Espírito do homem, ele entra na alma do homem. Então, a mente do homem precisa conhecer e também precisa entender o plano de Deus. Então, isso aí faz parte do fortalecimento da alma, a mente. A emoção, a nossa emoção também, irmãos, a emoção está relacionada com o nosso amor ao Senhor. Louvado seja o Senhor. O Enio terminou a oração dele falando: nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor. Essa oração, irmãos, fortalece a nossa alma, fortalece a nossa emoção, porque a nossa emoção tem que amar o Senhor. Ame ao Senhor, busque, não fique baseado em sentimentos. Nós não andamos por sentimentos, mas por fé. Eu creio que eu amo a Deus, o amor de Deus está em mim, então eu amo o Senhor. Então, isso também é fortalecer a nossa alma, nós amarmos o Senhor e também amarmos os interesses de Deus. O que Deus tem vontade, nós também queremos fazer a vontade de Deus. Isso está relacionado com nossa emoção. E também a vontade, a nossa vontade também é fortalecida no aspecto de firmar, irmãos, firmar. Nós sermos firmes no Senhor, não vacilar, sermos firmes, termos convicção, louvado seja o Senhor, e também ser aqueles que falam sobre a vontade do Senhor, buscam a vontade do Senhor, devemos ser firmes, não ser levado como com ventos de doutrina para lá e para cá, mas sermos firmes. Então aqui ele fortalecia a alma dos irmãos, a mente, a vontade e a emoção, que assim sejamos, irmãos, fortalecidos com essas palavras que temos recebido, e também temos recebido no sábado à noite, entre nós, através dos irmãos que compartilham a palavra conosco. Também aproveitem esse momento, não deixe esse momento, não menospreze esse momento de sábado à noite e domingo de manhã no momento do partir do pão, também ainda pela palavra do Senhor. E ele encoraja também a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino. Louvado seja o Senhor. E ali no 23, no versículo 23 ainda de Atos 14, mostra que eles foram promovendo em cada igreja presbíteros, né? Promovendo em cada igreja a eleição de presbítero. Essa palavra eleição não é correta, eles indicavam alguns irmãos, não era feita uma eleição. Irmãos, aqui eu quero fazer um parêntese. Na igreja tem ordem, a igreja não é uma democracia, não é como nós estamos acostumados a ver, assim, um aspecto negativo no cristianismo. Não, a igreja, irmãos, tem os diáconos, tem os presbíteros, tem profetas, tem mestres, tem pastores. Então, todas essas funções são para quê? Para aperfeiçoar outros também. Não é só para ter uma classe especial, mas essa classe aperfeiçoa outros, e essa classe também, ela encoraja, ela fortalece, e ela também, irmãos, ela serve de modelo e de exemplo para outros irmãos, a todos nós seguirmos por esse caminho. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, aqui você vê que, voltando, ainda fique aí em Atos, que eu só vou voltar aqui, continuando aquele versículo, né, que Paulo falei ali em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, para que ele fala que Timóteo permanecesse ainda em Éfeso. Para quê? Para demonstrar certas pessoas, a fim de que não ensine outros ensinamentos. Então, esses outros ensinamentos são palavras heterodoxas, palavras que saem fora da ortodoxia. A ortodoxia da palavra de Deus, fortalecidos na fé, significa que a fé é o conteúdo do Novo Testamento para nós. Essa fé, que é objetiva, ela é o conteúdo do Novo Testamento que é dado para nós. Precisamos estar fortalecidos na fé e não receber outras palavras. Por isso, encorajo os irmãos, não dê tanta atenção. Agora, parece que os meios
eletrônicos, aí, nossos celulares, nós recebemos enxurrada de palavras de não vamos misturar, irmãos, não mistura um pouco de fermento, leveda toda a massa, continuemos com o coração puro, com uma consciência boa, uma consciência sem ambição, almeje crescer na vida, mas com coração simples, devido a Cristo. E também tenha uma fé sem fingimento, não tente ser o que você não é, viva o que você é, o que você ganhou, o que você não ganhou, não tente colocar para que isso aí, querer fazer algo que você não ganhou ainda, que você não teve a percepção disso, porque senão isso vai se tornar um peso para você. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, essa palavra ali para Timóteo vem para encorajar ele, para ele dar uma ajuda ali nos presbíteros ali em Éfeso, porque a situação estava difícil, irmãos, ali tinha palavras diferentes, eles não tinham a Bíblia, era mais difícil. Hoje nós estamos numa situação bem melhor, muito melhor. Hoje temos a palavra de Deus nas nossas mãos, no nosso coração, no nosso ser, e temos os profetas que falam essa palavra, nos direcionando, nos coordenando, nos vinculando na unidade e na unanimidade. Então, irmãos, aqui ele fala que ele, por um lado, Paulo está inferindo aqui, dizendo que vocês permaneçam na palavra ortodoxa, na palavra de vida, que vocês tenham uma vida normal. Não deixe essas fábulas, né, como diz ali, fábulas e genealogias sem fim, que só promovem discussão e não trazem o plano de Deus, a economia de Deus à tona na fé, que é o conteúdo da economia de Deus, o conteúdo da economia de Deus, o conteúdo do plano de Deus que está na Bíblia, no Novo Testamento, claro que no Velho, mas hoje, para nós, essas palavras estão sendo realidade no Novo. No Velho Testamento era uma sombra só, tudo aquilo era uma sombra, mas agora, na palavra do Senhor e pela palavra profética se concretizando no nosso viver, através de obras e de práticas, aí, irmãos, nós temos a realidade da vida da igreja, a realidade da vontade de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, e eu estou falando isso para os irmãos ver o contexto, e ver lá também, a situação era complicada ali, né? E essas igrejas que eles levantaram, presbíteros, elas tinham menos de um ano, irmãos, menos de um ano. Se você for ver na história ali, Listra, Icônio, como nós lemos ali, Antioquia, elas tinham menos de um ano. Então, os presbíteros que foram levantados eram, de certa maneira, neófitos, mas eram o que tinha na época, vamos dizer assim, o que Paulo podia contar ali, e Barnabé, era aqueles que tinham, mas depois, graças ao Senhor, vem a palavra e as epístolas de Paulo para alinhar esses irmãos, para proteger a igreja de ensinamentos diferentes. Então, tudo isso nós vemos ali no capítulo 14, né, capítulo 15 de Atos, enfim, é interessante, não sei, falar um pouco disso. Quando Paulo chegou em Éfeso, né, ele encontrou uma situação ali bem complicada, né? Quando ele chega em Éfeso, ele encontra ali alguns irmãos, mas antes dele chegar em Éfeso, já tinha passado lá Apolo que pregou o evangelho ali em Éfeso, e Apolo falou muitas coisas elevadas para os irmãos, e ganhou um grupo de irmãos. Mas quando Paulo chegou lá, Paulo sentiu uma certa deficiência nos irmãos, e constatou que o Apolo só conhecia o batismo de João Batista, e ainda precisava que os irmãos conhecessem a questão de serem imersos no Espírito Santo também. E eles não tinham clareza disso, porque o Apolo não tinha clareza disso. Mas, olha só, ali havia Priscila e Áquila, que ajudaram a Apolo. E Apolo daí sai
para pregar o evangelho em outras cidades, e nesse meio tempo chega Paulo, e Paulo encontra alguns irmãos, e ali em Éfeso, durante um período de tempo, talvez um mês, né? Eu não lembro exatamente quanto tempo, mas eu acho que é um mês, por aí, um mês. Ele ia de sinagoga ensinando, mas esses discípulos que estavam com ele, eles estavam tendo dificuldades, porque havia muita influência ali do judaísmo. Daí Paulo, o que Paulo faz, irmãos? Paulo separa ali a escola de Tirano, certo? Era um ambiente fora daquela atmosfera da sinagoga, ele tira, e se você ler lá em Atos, Atos capítulo, se eu não me engano, capítulo 12, Icônio, perdão, irmãos, aqui acho que é 18, deixa eu ver. Perdão, irmãos, eu ganhei o sentimento aqui, mas eu não lembro exatamente. Isso. Durante 3 meses, graças ao 19:8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, olha só, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, Paulo aqui já estava guardando 12 só, irmãos, 12. Ele separou esses irmãos, e aqui, irmãos, todo dia ele discorria com esses irmãos. Todo dia Paulo gastava o tempo dele ali suprindo esses irmãos, porque Paulo, irmãos, recebeu no Novo Testamento, Paulo foi usado por Deus para Deus dispensar todos os seus mistérios, todas as suas o seu plano para Paulo. Paulo recebeu toda a economia de Deus, a revelação de toda a economia de Deus no Novo Testamento. Paulo recebeu de maneira completa. Paulo, então, falava ali para aqueles discípulos. Então, irmãos, aqui nós vemos a necessidade de ter aperfeiçoamento. Por isso, se você quer ser mais aperfeiçoado, né, na pregação do evangelho, no viver às vezes com certas dificuldades, nós temos o CEAP, que é a escola de Tirano, né? Nós podemos gastar um tempo e irmos ao CEAP, passar uns dias lá, recebendo um aperfeiçoamento ali na palavra, um aperfeiçoamento na evangelização, né, de servir também, né, diante de dificuldades, sair do nosso ambiente de comodidade e ganhar um pouco dessa experiência, ser alguém mais aperfeiçoado, isso que eu quero dizer. Então, havia essa necessidade. Então, esse é o pano de fundo ali, irmãos, mais ou menos. E também, veja que lá em Atos 6 também, eu quero só estou falando isso para ver, irmãos, quanta dificuldade tinha atrás e o trabalho importante dos presbíteros, dos diáconos e diaconisas, e, enfim, daqueles irmãos que estavam nessa esfera, guardados na vida normal da igreja, porque havia muita influência de palavras diferentes, e o irmão Pedro está falando isso. Muitos irmãos têm estado confusos e às vezes, né, perdendo a sua orientação por receber muita influência e muita palavra que não faz parte da palavra profética, palavras que às vezes nos ajudam só ali naquele momento, mas para nós caminharmos, irmãos, realmente em unidade, em unanimidade, agradando ao Senhor, deixando o Senhor alegre, servindo baseados nessa palavra falada para nós, baseada nos ensinamentos dos apóstolos, na ortodoxia dessa palavra. E aqui, eu queria falar em Atos 6, 7, tem um paradoxo
paradoxo aqui. Diz assim, crescia a palavra de Deus, né? Atos 6, versículo 7, diz assim, a palavra de Deus, ela crescia, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Aí tudo bem, a palavra crescia, a palavra de Deus crescia em Jerusalém, agora nós estamos falando do início ali da vida da igreja, e se multiplicava o número de discípulos, graças ao Senhor. Pedro levantou-se e falou, teve 3.000 convertidos, depois mais 5.000. Também, agora, olha o que fala essa segunda parte do versículo, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, aqui, por um lado, era positivo o sacerdote dos judeus, ali do judaísmo, se converterem, mas eles se convertiam, mas levavam para dentro da igreja muita doutrina judaica, muitas fábulas, muitas genealogias, muitas histórias que eles ouviam das velhinhas, dos seus pais, e levavam, e aquilo atrapalhava a palavra do plano de Deus, da economia de Deus. Então, tinha uma certa interferência já ali em Jerusalém, e também em Jerusalém tinha irmãos que criam que que faziam parte dessa seita aí, dessa seita não, perdão, irmãos, desse grupo de sacerdotes, tinha irmãos sacerdotes que vieram lá do judaísmo que estavam certos que os cristãos tinham que ser circuncidados. Se eles não fossem circuncidados, eles não seriam salvos. E isso aí era uma regra, uma imposição que eles queriam dar para Paulo e outros cooperadores passar para os gentios, que os gentios precisavam ser incircuncisos, assim conforme a lei de Moisés fala. Estava misturado, irmãos. Então, eu acho que eu paro por aqui para mostrar esse pano de fundo. Veja como era difícil. E essas coisas iam penetrando. Esses da circuncisão andavam nas igrejas. Eles entravam lá, por exemplo, nas igrejas da Galácia. Galácia é uma região onde tinha algumas igrejas, eles entravam lá pregando isso, que eles deviam ser circuncidados para ser salvos, e isso criava uma situação, alguns até deixavam Paulo por fora, desprezavam Paulo. Depois nós podemos ver, ontem o André falou rapidamente sobre isso aí, né? Lá em Gálatas, desprezavam Paulo. E Paulo falou, olha, vocês têm que tomar cuidado com esse pessoal aí, esse pessoal que obsequiam. Sabe o que é obsequiar? Obsequiar, eles usavam de favores, de mimos. Eles chegavam lá para os irmãos da Galácia e diziam, vocês são tão bons, vocês são tão assim, vieram do mundo, vocês são gentios, mas vocês precisam ser circuncidados para cumprir a lei de Moisés, e assim a salvação de vocês será completa, vocês serão salvos, Então vinha, bajulava, mimava eles com isso, com aquilo, e Paulo chega a falar, eu não vim aqui mimar vocês, eu vim falar a verdade, vocês têm que se libertar da lei, o único que tem poder para nos salvar é o Senhor Jesus, através do Espírito, do seu sangue precioso, da sua palavra, da sua revelação, que tem para nós sermos aqueles que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito fala às igrejas. Então, a luta de Paulo era essa, irmãos. E quando Paulo saía, ele falava, eu temo que entre no meio de vocês lobos vorazes, que eram essas pessoas que levavam ensinamentos heterodoxos, mas ensinamentos fora da vontade de Deus, fora da sãs doutrina, como nós vimos algumas semanas atrás, Senhor Jesus. E aí o Senhor levanta esse grupo de irmãos, esses presbíteros, levanta os diáconos e as diaconisas. E aí, irmãos, nós podemos ver que a igreja, então, ela não é
desordenada. A igreja tem uma ordem, porque precisa desse guarda-chuva, vamos dizer assim, dessa guarda que administra a igreja, não governa sobre a igreja, não é governar sobre a igreja. Infelizmente, um irmão chamado Inácio, lá no século II, Inácio pega essa questão que quando fala ali de episcopado, de bispos, que é bispos, né? Só para deixar claro para os irmãos, o bispo, o que é o bispo? Bispo é a mesma pessoa de que o presbítero, mas o bispo se relaciona à função do presbítero. A função do presbítero é o episcopado. Episcopado é sobrevisão, sobre supervisão. Então, a função do presbítero é supervisionar, proteger, guardar com o quê? Não com autoridade, com governo, impondo as coisas, ditadura, não, mas é com amor, com singeleza, com simplicidade, protegendo, guardando os irmãos, a consciência dos irmãos, a fé dos irmãos e o coração dos irmãos com a palavra de Deus, a palavra revelada de Deus, da economia de Deus. Então, essa é a função do apóstolo. E esse irmão Inácio pegou isso como uma posição. E aí começou a posição de bispos, depois ele criou os arcebispos, depois ele criou a questão dos cardeais e depois criou o papado. Então, essa hierarquia começou já lá com resquícios, ainda lá no início, lá em século II, mais ou menos, século II, III, ali começou isso aí. E aí fez a igreja uma separação entre clero e leigos, certo? Isso não existe, irmãos. Nicolaítas, Deus odeia a obra dos nicolaítas, não tem sobre, Nicol é sobre, laítas, laicos, sobre os laicos, não tem isso. Nós precisamos ver essa linha que eu falei, ele tem os presbíteros, os diáconos e as diaconisas, e ali ele cita requisitos tanto para um, para com o outro, mas tudo isso é para servir de modelo para todos nós, para todos, desde aquele que tem 1 talento até aquele que tem 5 talentos. Louvado seja o Senhor. Não sei se, irmãos, eu estou tentando traçar essa linha para mostrar para os irmãos que nós precisamos andar conforme a palavra do Senhor e andar debaixo da ordem do Senhor. Então, evitem, irmãos, evitem receber mensagens, textinhos, que nos... às vezes vem coisas lá e você se apega àquilo. De repente, nós recebemos uma palavra sexta-feira e não damos tanto valor. Eu toquei, quando Esdras falou de Elias, eu queria que fosse lá em Tiago, eu queria falar para os irmãos um versículo que eu ganhei e que me ajuda muito na vida da igreja, nesses anos todos, é que quando Tiago fala, né, Tiago capítulo 5, ele fala de Elias. Se viu que o irmão compartilhou sobre Elias, né, que Elias acabou fugindo, né? Outro exemplo que eu usei também, que eu lembrei, é a questão de Jonas. Deus falou para Jonas, né? Jonas, você é o seguinte, vai para Nínive. E Jonas não fugiu da vontade de Deus. Daí Jonas desceu até o porto, daí no porto ele pegou e ainda não queria. E ele desceu, chegou no navio, pegou o navio e foi até lá, se os irmãos verem a história, ele estava no porão do navio. Então, quando nós não queremos fazer a vontade de Deus, fugimos, nós estamos num patamar ali diante de Deus, na linha paralela, na linha de horizonte com Deus, na mesma linha de Deus, mas quando nós resistimos à vontade de Deus, a cumprir a vontade de Deus, nós vamos caindo de nível. Ele caiu até o porto, até o nível do mar,
nível 0, depois ainda entrou no navio, e do navio ele foi ao porão. E, além disso, além do porão, quando viram e ele falou que ele era o problema daquele naufrágio que estava para acontecer, ali pela ira de Deus, ele pegou e disse, não, sou eu. E a turma, então, vamos jogar você no mar. Jogou Jonas no mar, e Jonas foi engolido por um grande peixe e foi até o ventre daquele peixe. Mas louvado seja o Senhor, ali mostra que ele realmente teve que morrer e ressuscitar. E aí o peixe regurgitou ele lá na praia, lá em Nínive, e Deus fez uma obra maravilhosa em Nínive, converteu todo mundo ali, incrédulos, idólatras. A palavra ali, quando ele saiu em ressurreição, ele venceu quando ele voltou. E Elias também a mesma coisa. E eu quero ler esse versículo para os irmãos, que do capítulo 5 de Tiago, versículo 17, diz assim, Elias era homem semelhante a nós. Eu quero só parar aí nesse primeiro item. Elias não era um superstar, não era um super-homem. Elias era um homem semelhante a nós. Mas, irmãos, ele almejava, ele buscava fazer a vontade de Deus. A alma dele tinha um desejo de fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus, de expressar o poder de Deus no meio daqueles povos idólatras. Ó Senhor Jesus, assim como eu comparei agora também com Jonas, e nós, eu e você, meu irmão, não importa a nossa função, se somos presbíteros, diáconos, diaconisas, mas nós somos chamados para isso, e para expressar a Deus. Por isso que ontem o Sidney falou essa questão, né? Eu quero voltar ali, assim, eu quero fazer um parênteses aqui. Por isso que ontem nós ganhamos na reunião do Conesul. Quem nós somos? Primeiro item. Quem nós somos? Você precisa saber quem nós somos. Aonde você, em que você está fazendo parte? Hoje, irmãos, nós somos o testemunho da igreja nessa cidade. Nós damos o testemunho da unidade. Deus ama a unidade. Deus morreu por um povo, não por vários com diferentes ensinamentos, com diferentes doutrinas, não. Ele morreu para um povo só, para ter a expressão na terra através desse povo. Desde lá, já com o povo de Israel, era esse o interesse dele. Por isso lá nós vimos no Velho Testamento que Deus fala, não há outro povo, não há outro povo que tem o achego de Deus, a proximidade de Deus, igual vocês que invocam o nome dele. Irmãos, nesse momento, nesse século 21, Deus tem a nós, e a esse pequeno rebanho, esse pequenino rebanho que o Senhor fala, não temais, não tenha medo, diante das grandes coisas, dos grandes grupos políticos do cristianismo, não tenha medo, seja forte, almeje crescer em vida, servir ao Senhor, ser um mártir, ser alguém que se entrega para o Senhor, não mártir ser cortado, decapitado, não é isso. Mártir é se consagrar, entregar toda a sua vida ao Senhor. Então, irmãos, louvado seja o Senhor por esse caminho, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, esse caminho maravilhoso, irmãos. Nós precisamos avançar nisso. Então, amém. Vamos para frente, que já eu tenho só mais um pouquinho de tempo. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, tem vários requisitos, né? Mas os presbíteros, eles foram colocados na igreja para cuidar das pessoas. E os diáconos colocados na igreja, diáconos e diaconisas, são para também servir as pessoas. Os presbíteros cuidam das pessoas. E os diáconos e diaconisas, eles servem as pessoas. Por isso, Paulo encoraja Timóteo, vai lá para o capítulo 3, agora de 1 Timóteo, ele encoraja ali, né? Primeiro, nós já vimos, né? Se alguém, fiel é a palavra, se alguém aspira
o episcopado, excelente obra almeja, quer dizer, almeja, busque sem ambição, mas busque servir ao Senhor. Todos nós precisamos trilhar esse caminho, ter esse sentimento. E aí nós começamos com vários itens, né, vários requisitos com respeito aos presbíteros primeiro e depois aos diáconos, né? Ele fala que é necessário, portanto, que o bispo aqui é o supervisor, é a função do presbítero, e o presbítero se refere à pessoa, né? Uma pessoa madura, uma pessoa experiente, né? Isso aí, o presbítero é uma pessoa madura, experiente, é aquele que agarra a palavra profética, aquele que conhece a propósito de Deus e cuida dos irmãos, protegendo os irmãos de ensinamentos heterodoxos, de ensinamentos diferentes, né? E irmãos, eu lembrei aqui de um item também que eu queria inserir aqui, que está relacionado com os presbíteros. Vocês vão ver o versículo 5, agora eu vou voltar ao versículo 5 lá do capítulo 1. Desculpe aí, irmãos, mas eu quero só ligar esses versículos, preste atenção, anote a sequência. Diz assim, ó: ora, o intuito da presente demonstração visa o amor. Está vendo, irmãos? Paulo falando para Timóteo, ó, o intuito da presente demonstração não significa só o primeiro capítulo, toda essa carta é uma demonstração, e Paulo fala que o intuito da presente demonstração visa o amor. Quer dizer, qual é o objetivo dele? É demonstrar a Timóteo e ajudar a Timóteo a ajudar os presbíteros, ajudar os diáconos, as diaconisas, e, enfim, toda a igreja onde ele estava servindo. E ele estava ali em Éfeso, ele precisava ajudar. Já tinha, irmãos, indícios que a igreja em Éfeso já estava em decadência, se desviando do amor. Por isso que Paulo fala: o intuito da presente demonstração visa o amor. Agora, esse amor, ele procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Guarde bem esses 3 princípios, meus irmãos e minhas irmãs. Esse amor, ele procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem fingimento. Fé sem fingimento é uma fé que você não tem realidade. A fé com fingimento é uma fé que você não tem realidade. Não sei se entende. Fé fingida é que você não tem realidade, você só tem conhecimento, sabe só falar ensinamentos, mas não tem a realidade na tua vida. Fé sem fingimento é com realidade, com poder, com algo acontecendo na tua vida. Por isso que Paulo ali encoraja os presbíteros, diáconos e diaconisas: cuidem bem da sua casa, cuidem bem dos seus filhos. Se vocês não conseguem fazer isso, como vocês vão conseguir com a igreja? Veja, eu estou ligando porque isso procede do amor, irmãos, procede do amor. A vida da igreja começa na minha família, está na sociedade, está nas reuniões, está nas nossas batalhas. Quando eu batalho ali contra uma fraqueza minha, eu estou batalhando para ganhar mais Cristo, para ter mais exemplo daqueles que estão na minha frente, né, na questão ali quando Paulo fala ser algo irrepreensível. Irrepreensível não é que eu não posso ter nenhum erro. Não, todos nós erramos, todos nós temos, mas aqui é irrepreensível com relação a outros, com relação ao testemunho. Aquele lá, o Luiz é um caloteiro, o cara está lá, caloteiro, deu calota aí em quantos na cidade? Não, Senhor, livre-nos disso, livre todos nós disso, que sejamos irrepreensíveis, tenhamos uma vida que consigamos andar conforme os nossos passos conseguem dar o passo. Não dê um passo além do que você não pode, seja sóbrio, criterioso, Senhor Jesus. E aqui ele fala de irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, irmãos, temperante significa no nosso temperamento, não tenha pavio curto. Eu
Graças ao Senhor, não cheguei lá, mas meu pavio já diminuiu, já aumentou muito o meu pavio. Antes eu tinha um pavio muito curto. Uau! Largava, ó Senhor Jesus, mas o Senhor está alongando o meu pavio, e quando o meu pavio fica com um morrão, que a luz começa a diminuir, vem o Senhor e corta meu morrão, e a luz brilha mais, meu pavio aumenta mais, eu ganho mais amor, mais longanimidade, mais temperança, mais equilíbrio. Ó Senhor Jesus, irmãos, isso aqui é para todos nós. Ele continua, ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, aptos para ensinar. Ensinar baseado na realidade, não ensinar doutrina, teoria. Não seja esse que ensina a teoria, seja aquele que ensina a prática, que vive. E também não seja o outro extremo. Eu não tenho experiência, então não vou falar. Não. Fale, porque quando você fala e quando que você ensina, mesmo sem, eu estou dando equilíbrio agora, mesmo sem realidade total, mas quando você fala, quando você tem um coração puro, uma consciência boa, sem ambição, com uma fé sem fingimento, e você fala, você se compromete com Deus. E aí, irmãos, Deus opera em você até aquilo se tornar realidade, materializar aquilo na tua vida, ser real como testemunho para todos e todas. Louvado seja o Senhor. E não dado ao vinho, significa dois aspectos aqui. Não dado ao vinho, que você tenha domínio próprio, Senhor Jesus, tenha domínio próprio, e também não seja aquele que goste das coisas do mundo. O vinho aqui também tipifica as coisas do mundo. Eu gosto da tal coisa do mundo, então você se desequilibra e vai para essas coisas. E também na questão do álcool, né? Senhor Jesus, tenha domínio próprio, né? Seja temperante, equilibrado, para que o inimigo não tenha, seja pessoa cordato, enfim, irmãos, tem vários aqui. Depois ele, no versículo 8, ele fala, semelhante quanto aos diáconos, e ele também dá os requisitos do versículo 8 até o versículo 13, mas eu gostaria aqui de falar também que ele fala quanto aos diáconos, é necessário também que sejam respeitados, tal. E aí, o versículo 11, ele fala, da mesma sorte quanto as mulheres. Aqui, Paulo não usa o termo diaconisas, mas ele coloca no mesmo nível, diáconos e diaconisas. Ele não fala só para os homens, mas ele fala para as mulheres também, que são as nossas diaconisas. Apesar dele não usar a palavra aqui, diaconisas, ele usa quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, sejam temperantes. Vamos sair da maledicência de ficar medindo, falando mal um dos outros. Evite, porque o maldizente também não tem lugar no reino. Não pense que é só para o fornicário, para o adúltero, para o mentiroso, para aquele, outras coisas lá, não vou me referir agora, mas também o maldizente também não tem lugar no reino. O Senhor precisa nos limpar de alguns pecados grosseiros, mas tem que limpar tanto os irmãos como as irmãs, né? Limpa-nos, Senhor, de maldizer, de falar mal das pessoas, dos irmãos, Senhor Jesus. E eu lembro aqui, irmãos, agora de um versículo aqui de Romanos, quando nós estudamos Romanos, esse final de Romanos ali, capítulo 16, eu quero encorajar aqui também com essa palavra as irmãs, o capítulo 16, olha o versículo 1 do capítulo 16, quando Paulo recomenda a Febe ali, olha, na igreja em Roma, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia. Cencreia era uma cidade ali próxima, né? E Paulo, quando aproveita e escreve a epístola à igreja para os de Roma, ele usa aqui a Febe como exemplo. A Febe, essa palavra servindo aqui, é diaconato.
no grego, essa palavra aqui, servindo, é diaconato. Então, nossa irmã Febe era diaconisa, servindo a igreja em Cencreia, servindo a igreja em Cencreia para que recebais no Senhor, como também vem os santos, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vierem a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e inclusive de mim. Olha só, graças ao Senhor, pela igreja em Curitiba, nós temos cada dia mais, depois que ouvimos aquela palavra sobre, nós estávamos, enfim, junto com todas as outras igrejas, numa situação morna, numa situação assim, meio apática, tudo deixando para segundo plano, para a igreja, mas o Senhor veio e nos encorajou com o caminho que nós devíamos andar, um caminho de entusiasmo, ter Deus dentro de nós, fazer as coisas com Deus dentro de nós, sendo a força propulsora para servirmos ao Senhor com entusiasmo, com excelência e também com inclusão. Louvado seja o Senhor. Esses 3 aspectos nós entramos e estamos praticando hoje. Graças ao Senhor pelas irmãs, o Senhor levantou a rede de cuidado com as irmãs. Lá, desde o ano passado, elas começaram a levantar grupos de cuidado mútuo entre as irmãs começaram a ter mais comunhão, e elas começaram a ganhar mais, irmãos, a realidade de ser diaconisas, de estar servindo ao Senhor. E nesses grupos, tem irmãs de 1 talento, de 2 talentos, de 3 talentos, de 5 talentos. Então, esses grupos ali envolvem todas as irmãs da igreja e também outras que nós estamos introduzindo, incluindo, e louvado seja o Senhor também, a igreja em Curitiba tem incluído os jovens no serviço da responsabilidade da igreja também, no serviço de diversos outros serviços, né? A jovem servindo, cheio de energia, cheio de força, buscando realidade, apesar de serem jovens, mas são maduros, irmãos, são maduros, experientes. Aqui entre nós tem irmãos que cresceram na vida da igreja, tem potencial, e que o Senhor use cada um de vocês, jovens, com esse potencial para ajudarem os mais maduros, que estão já numa idade de anciãos, mas que vocês não queiram ser maior que os anciãos, mas que vocês apoiem os anciãos, ajudem os anciãos e supram a igreja, guardem a igreja. Ó Senhor Jesus, irmãos, não tenham medo de nada, nem da morte. Eu já falei isso me impressionou quando o irmão falou. Não tenha medo da morte, tenha medo de levar uma vida da igreja sem almejo, sem busca, uma vida medíocre, uma vida para baixo, uma vida, dia, azar, tipo aquele desenho que nós assistimos lá na década de 60, mas seja alguém forte para frente. Se você cai, levanta-se, vai para frente. Todos nós, desde os mais jovens até os mais anciãos, que a gente prossiga para o alvo, irmãos, guardando e buscando esses atributos. E assim, irmãos, eu quero, correndo aqui agora para finalizar, irmãos, eu já estou falando há 58 minutos e 11 segundos, mas eu não posso deixar de ir lá para 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo, primeira epístola de Pedro, Senhor Jesus, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, capítulo 5? Isso, capítulo 5, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, começando no versículo 1, diz assim: rogo, pois, aos presbíteros, olha a palavra de Pedro, irmãos, que rico, ó Senhor, alguém que sofreu, que foi pressionado ali pelos judaizantes, teve alguns encontros com Paulo, assim, de sair farpa, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor pega a palavra que estava com Pedro e passa para o Paulo, e Paulo continua, e depois, por fim, nós temos o evangelho, temos o ministério de João, que vai ficar até a vinda do Senhor, completando essa carreira
da palavra profética até os fins, até o fim dos tempos. Aqui, Pedro mostra o coração dele. Ele fala assim, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Também Pedro exercia essa função de presbítero. Então, ele era um presbítero, como eles, né? Ele se compara ali aos irmãos. Primeiro, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho, e o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, não sejam ditadores, não sejam aqueles que querem só governar. Sim, diz ali, dominadores do que vos foram confiados, não sejam ditadores sobre os irmãos, antes tornando-vos modelos do rebanho. Olha aqui, modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Primeiro, irmãos, vemos aqui nesses versículos de 1 até o versículo 4, 3 princípios que todos nós precisamos, principalmente os irmãos presbíteros e os diáconos, as diaconisas, e todos nós, todos, lembre-se, você é importante para o Senhor. O meu minguinho parece que não é importante para o Senhor, né, da mão ou do pé, é muito importante. Todos nós, pelo menos, temos um talento. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Aqui nós temos 3 princípios. O primeiro é testemunha dos sofrimentos de Cristo. Seja uma testemunha do sofrimento de Cristo. Não só saiba, mas seja testemunha. Testemunhe isso na sua vida. Os sofrimentos de Cristo são a nossa vitória, e nós não fomos chamados para ser sempre vitoriosos, não. É através de muita tribulação que nós alcançaremos o reino. Não se esqueça disso. E na tribulação, o Senhor nos supre, irmãos, com esperança, com perseverança, com experiência, que tudo isso procede, Senhor, do amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Isso está lá em Romanos capítulo 5. Então, irmãos, veja, esse ponto é muito importante. Testemunho dos sofrimentos de Cristo, testemunhe na tua vida, não leve uma vida na flauta, não é, Deus não tem caminho nisso, né? Louvado seja o Senhor. Esse é um princípio aqui. O segundo é que eu queria compartilhar com os irmãos, ele fala que nós precisamos ser participantes da glória de Deus, que há de ser revelada. Por isso, pastoreai o rebanho, pastoreai. Por isso, irmãos, fechou o ciclo em João capítulo 21 para nós, fechou o ciclo. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ide, pregai, saia, prega o evangelho, saia, prega o evangelho. Mas quando chega em João 21, Deus e o Senhor Jesus ali se manifesta para os apóstolos ali, para os discípulos, dizendo assim, eu estou com vocês, eu já fui glorificado, mas eu vou agora ser com vocês de maneira invisível, como o Espírito que dá a vida. Mas eu te falo, me amem e apacentem e guardem e protejam e cuidem das minhas ovelhas, dos meus cordeiros, dos novos, protejam, guardem os novos, fechem toda a brecha nessa rede de cuidado, fortaleçam mais essa rede de cuidado com unidade. A rede é, como o irmão Ademir falou um dia, a rede é formada de vários quadradinhos. Não deixe esse quadradinho se arrebentar. Esses quadradinhos são formados por união, unidade, unanimidade, negando o nosso ser, sendo testemunhas do sofrimento de Cristo. Nós formamos essa rede que retém que esses
ovelhas, esses cordeiros. E aí, irmãos, a igreja certamente vai ser acrescentada com essas bênçãos, com essas pessoas que estão vindo para a igreja viver a realidade do reino de Deus. Por isso, irmãos, essa é a nossa responsabilidade como presbíteros, como diáconos e como diaconisas e como irmãos no aspecto geral. Pelo menos um talento nós temos, eu enfatizo isso. Todos nós precisamos ter essa experiência, ser esses que pastoreiam, que cuidam. Pelo menos um você tem que cuidar, pelo menos a tua família. Começa na família, como Esdras falou, cuidando da sua família, orando pela sua família, se dedicando. Às vezes, irmãos, é mais fácil fazer para os outros e a tua casa fica aberta, a brecha para o inimigo entrar, mas que o Senhor cada dia trabalhe mais em nós, na nossa vida familiar. Senhor Jesus, aumentando a nossa comunhão mútua em casa entre marido, mulher e filhos. Louvado seja o Senhor. Outro item, o terceiro item, irmãos, é que nós precisamos nos tornar modelos do rebanho. Certamente você fala, eu não preciso liberar mensagem, eu não sirvo, eu estou aqui na periferia, mas saiba que você mesmo, com um talento, mesmo lá, que você acha que você está lá atrás, mas não está, tente ir para frente, não tenha medo, não tenha medo de correr o risco, se entregue, almeje, busque o episcopado, não por ambição, mas por função, para agradar a Deus. Se você, às vezes, se encontra sem força, é porque você e nós, às vezes, eu sinto, na minha experiência, vou falar às vezes me sinto sem força. Por quê? Porque eu não estou agradando a Deus. A meu viver não está alegrando a Deus, porque lá nós vimos no Velho Testamento que a alegria do Senhor é a nossa força. Se o Senhor está alegre, eu tenho força. Então, quando eu cumpro o plano de Deus, quando eu busco os interesses de Deus, quando eu sou essa pessoa que quero ser modelo, pelo menos para o meu amigo de trabalho, ou na minha casa, começando pela minha casa, eu quero ser modelo. Talvez eu não tenha a função de um presbítero, ou de um diácono, ou de uma diaconisa, mas eu estou lá, mas eu sou exemplo para alguém que eu preguei o evangelho, eu preciso ser exemplo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Puxa, que maravilha! Que o Senhor nos dê temperança para todos os irmãos e irmãs que servem ao Senhor, as irmãs que servem ao Senhor, procurem ser fiéis naquilo que o Senhor te deu. Não procure dominar, querer usar sua própria capacidade. Deus tem dado capacidade, mas não é para você usar toda a sua capacidade. Dê oportunidade para outros, em outros serviços, se você está servindo, sirva no teu serviço, entregue-se ali, deixe o outro serviço que o Senhor vai levantar outro irmão, outra irmã para servir. Não vamos querer concentrar tudo, vamos deixar que o Senhor faça essa beleza entre a igreja, essa multiforme sabedoria de Deus, usando todos nós em todas as funções, cada um na sua função. Na igreja nós temos essa ordem, essa harmonia, irmãos. Numa família, não há necessidade de dizer assim, olha, aqui nessa família, hoje nós instituímos o irmão Luiz como pai dessa família. Nós vamos instituir a Rome como a mãe dessa família. Não, e vamos instituir os filhos. Não, ali, irmãos, na família tem uma ordem harmônica. Pai é o pai. Filho é o filho, a mãe é a mãe. Cada um tem a sua função. Não é uma questão de posição, como eu falei no início, como que faltou a palavra aqui, de hierarquia. Não é de hierarquia, é algo harmônico, algo orgânico, que assim seja na igreja em Curitiba, que o Senhor nos ajude, irmãos. Essa palavra tem muitos detalhes, eu espero que você e eu ainda possamos usar esse alimento diário, ouvir se puder. Isso aqui vai nos ajudar muito, essa mensagem número 1. Eu creio que essa mensagem foi preparada para nós nesse dia de ontem e de hoje, completou o sentimento.
para que a igreja viva em harmonia, em unidade, e que a igreja possa expressar. E só para terminar, eu esqueci de um ponto mais importante entre os presbíteros também e os diáconos e diaconisas. Nós temos que conhecer o mistério da fé. O mistério da fé, irmãos. Qual é esse mistério da fé? Talvez você não saiba, mas eu vou te falar e depois você pode ler mais aqui no Alimento Diário. O grande mistério da fé é Cristo e a igreja. Este é o mistério, irmãos, que o cristianismo não conhece, não tirou o véu ainda, mas foi retirado o véu. Nós vimos Cristo e a igreja. Cristo, deixa eu voltar aqui numa frase antiga nossa, a igreja é o nosso viver. A igreja é o nosso viver. E Cristo é a nossa vida, é a nossa força, é o Espírito em nós que dá vida para nós. Irmãos, esse é o mistério da fé. Cristo e a igreja. O mistério de Deus é Cristo. O mistério de Cristo é a igreja. E eu digo mais um mistério ainda. O mistério da igreja é a piedade, é a expressão de Deus, a expressão de Cristo aqui na terra, através do corpo de Cristo, que é a igreja, do qual somos nós, que compomos a igreja, e muitos outros que estão vindo e que virão em nome do Senhor, porque o ciclo fechou e agora nós seguimos em unidade, harmonia, amor, e que o amor não esfrie. E lembre-se que o intuito desta demonstração, uso as mesmas palavras do Paulo nesse domingo, o intuito desta mensagem visa o amor, a harmonia. Quando tem amor, a irmã compartilhou, hoje a Renata compartilhou sobre a doação. Amor, irmãos, é doação, amor é se doar. Então, que nos doemos ao Senhor, ao seu propósito, à igreja, sejamos testemunhas dos sofrimentos de Cristo, sejamos mártires, não esses que eu falei, né, decepado, não, mas que sofrem, mártires que sofrem por amor de Cristo, para que esse amor alcance a nossa família, a nossa sociedade, e, enfim, todos. Louvado seja o Senhor, que o Senhor conserve a igreja em Curitiba sempre na normalidade, na abundância de vida e prosseguindo e progredindo até o reino. Jesus é o Senhor, irmãos. Aleluia!